Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei qual horário você vai ver esse vídeo, mas você que é mãe e tem um filho no vício, acompanhe esse vídeo até o final. Acompanhe os vídeos que vão ser lançados nesse canal. Quero me apresentar para você. Eu sou Luiz Ponte, que durante 8 anos da minha vida eu me dediquei a ajudar as pessoas que sofriam no vício e que tinham seus familiares nos vícios. No Rio de Janeiro, em Minas Gerais, São Paulo, e nós tivemos aí mais de 5.000 pessoas curadas de todos os vícios, mães que viram seus filhos ser restaurados. No vídeo de ontem, que você pode procurar aí no canal, nós falamos sobre a mãe dar amor para o filho que se encontra nos vícios. Que não adianta você querer brigar, você querer atacar, você querer acusar, porque isso a própria mente dele faz. E muitas das mães, quando eu ensinava isso, quando eu orientava sobre isso, elas me contrariavam e falavam: não, mas ô Luiz, como que eu vou estar passando a mão na cabeça do meu filho que se encontra no vício? Entenda, não é você estar passando a mão. O vício, ele tem uma causa. Existe uma causa por detrás do vício. E a principal força, a principal arma do vício é separar o viciado, o dependente químico, daquelas pessoas a qual ele ama e que também ama ele. Assim separa da esposa, assim separa ele dos filhos, separa ele da mãe. A mãe não deixa de amar o seu filho. A mãe, ela não deixa de ter o carinho, o amor. E o filho também não deixa de ter pela mãe. Mas por causa do vício, muitas vezes se separam. Por que muitos dependentes químicos, eles saem de casa e eles passam a morar na rua, viver na rua? Porque ele não fala isso para você, ele nunca vai assumir isso. Mas a vergonha dele, pela vida que ele tem levado, faz ele querer se afastar de todos aqueles a qual ele ama. Ele pensa que ele se afastando da mãe, dos familiares, os familiares vão sofrer menos. Mas você sabe muito bem que você não sofre menos. Eu me lembro muitas das vezes, quando eu estava ali usando, quando eu estava com a minha vida totalmente entregue aos vícios, eu sozinho, eu chorava, eu sozinho, eu falava para mim mesmo o quanto eu estava entristecendo a minha mãe. Só que na frente dela, dominado por aquela força do vício, por aquela força por detrás do vício, porque não pense você que seu filho está perdendo a vida dele para maconha, para cocaína, para o crack, não é isso. Existe uma força por detrás dessa substância. E quando eu chegava perto da minha mãe, por mais que eu amo a minha mãe, essa força fazia de tudo para eu tratar ela mal, para eu brigar, para eu ir para cima dela. E quando a minha mãe, ela rebatia também dessa forma, ela não conseguia me ajudar. E eu sei que você pode estar pensando assim: mas você está falando que a culpa é minha? Você está querendo dizer então que meu filho se encontra nos vícios e por eu brigar, eu que sou a culpada? Não, eu não estou falando que você é a culpada. O seu filho, ele entrou nos vícios por diversos motivos. Existe N causa que possa ter levado ele aos vícios. Mas eu estou dizendo para você que enquanto você briga, que enquanto você o acusa, isso não ajuda. Isso não vai mudar a situação do seu filho. Eu vou contar diversos relatos que aconteceu comigo e eu vou te provar sobre isso. Toda quinta-feira, às 20 horas, aqui nesse canal, eu vou contar um pouco da minha história. Como que eu saí dos vícios, eu que fui viciado em maconha, hidropônica, mesclada, zerrei, cheirinho da loló, cocaína, usei a balinha, o doce. Como que eu saí dessa vida de vício, alcancei uma nova história, me tornando um pastor. Eu alcancei uma nova história servindo a Deus no altar e hoje eu me encontro como um assessor parlamentar. E como você pode ver, hoje eu me encontro numa comunidade. Nesse momento, eu estou fazendo um trabalho dentro de uma comunidade. E mesmo eu dentro de uma comunidade, eu não sinto mais desejo, vontade, não tenho fissura, porque eu de fato fui curado e transformado. Então, toda quinta-feira, nós vamos estar falando sobre isso. Então, tudo que eu passo para você foi o que eu vivi. E eu quero que você, mãe, eu quero que você, esposa, entenda isso. Então, continuando sobre o vídeo de ontem, não é que você vai tratar o seu filho passando a mão na cabeça dele. E vou te falar mais. Muitas pessoas dizem que você tem que esculachar ele mesmo, tem que jogar as verdades na cara dele. Mas no final, mãe, quem sofre é você. Essas pessoas que colocam pilha, se acontecer o pior com o seu filho, elas podem até sofrer 1 dia, 2 dias, mas quem vai sentir eternamente a saudade dele é você. Então, entenda que você está ouvindo de um especialista, de uma pessoa que foi curada, que viveu na pele. Eu não estudei, eu não li livros sobre isso, eu vivi na pele. E quando você unifica o amor e a fé, acontece a cura.
acontece a transformação. A fé, ela tem poder para mudar tudo, mas quando a tua fé, ela é seguida de mais atitudes, de atitudes erradas, não ajuda. A prova disso é que você vê milhares de pessoas dentro da igreja, mas o seu filho ainda se encontra nos vícios. Milhares de pessoas que estão dentro da igreja, mas o seu familiar não se converte. Sabe por quê? A pessoa, ela está dentro da igreja, mas quando ela chega em casa, ela é rancorosa. Ela é uma pessoa, desculpe a expressão, mas às vezes até chata. Ela é uma pessoa grossa. Ela é uma pessoa que maltrata. Quando o teu filho está se sentindo acusado por essa força do vício, essa força que está por detrás desse vício, ela pensa em pedir ajuda. Mas como que ela vai pedir ajuda para a mãe? Se a mãe é a primeira pessoa a tacar pedra, se a mãe é a primeira pessoa a acusar, se a mãe é a primeira pessoa a brigar com ela, então ela quer pedir ajuda, ela precisa de ajuda, mas ela não sabe como pedir, ela não sabe para quem pedir. Mas quando você, mãe, está perto do seu filho e você dá para ele amor, quando você, mãe, está perto do seu filho e você dá para ele carinho, você mostra para ele que o vício até te entristece, mas não te afasta dele. O vício até te entristece, mas não diminui o seu amor por ele. Quando ele precisa de ajuda, a primeira pessoa que ele lembra é você. Você tem que ser, não vou dizer grossa, mas firme, na sua fé. É na hora de clamar, é na hora de orar, é na hora de dobrar o seu joelho. Aí você tem que ser firme, aí você tem autoridade para mandar o que está por detrás desse vício sair da vida do seu filho. Mas com seu filho, você tem que dar amor e carinho. O vício já maltrata muito a mente dele. Então, Luiz, você está querendo dizer que o viciado é um pobre coitado? É mais ou menos isso. A pessoa que se encontra hoje perdida nos vícios, ela está sofrendo. Por mais que ela enche a boca para dizer eu gosto, eu faço porque eu quero, eu nunca vou largar, eu nunca vou mudar, é mentira. Sabe quando você olha para uma situação e você não consegue mudá-la e você fala assim, melhor abraçar ela e fingir que estou querendo? É o que o viciado faz. Ele abraça essa situação de ser um viciado e diz que é porque quer, porque na verdade ele também não enxerga saída. Mas todo viciado, ele quer ser um ex-viciado. Todo dependente químico, ele quer ser um ex-dependente químico. E só há duas maneiras disso acontecer. A fé em Deus e você, mãe, dando amor, carinho e mostrando para ele que você está ao lado dele. Mostrando para ele que você vai lutar com ele, aconteça o que acontecer. Eu queria que você deixasse aqui nos comentários o nome do seu filho, o nome do seu familiar, que você encaminhasse esse vídeo para a mãe, para a esposa que está sofrendo. Todos os dias nós vamos aqui deixar ensinamentos, tanto para os familiares, principalmente para as mães, como também para você que sofre com vício. Ouça bem, vício tem cura e eu sou a prova viva disso. E assim como eu ajudei pessoas no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em São Paulo, eu vou ajudar hoje no Brasil todo através desse canal. Eu vou te ensinar a usar a sua fé de forma correta para que você, seu filho, o seu familiar venha alcançar uma nova história de vida. Eu te garanto, vícios têm cura. Amanhã, às 20 horas, é o primeiro episódio da minha história, da transformação da minha vida. Se esse vídeo de alguma forma te ajudou e está te ajudando a abrir a mente, deixa uma curtida, é de suma importância para que ele alcance mais pessoas. Tenha uma ótima noite, um ótimo dia.